Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Mar de Graça. Em primeiro lugar, espero que tenham gostado do último episódio onde tivemos connosco o Padre Pedro Figueiredo, o primeiro convidado de Mar de Graça. Hoje vamos falar sobre vocação. E comecemos por definir o que é vocação. Quando se começa por falar em vocação, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os sacerdotes e as irmãs. Mas a vocação não é apenas isto. Se bem que esses são exemplos de vocações, a vocação não consiste apenas em decidir se nos queremos entregar ao matrimónio, à ordem ou permanecer solteiros. A vocação é algo muito mais abrangente e que toca todas as áreas da nossa vida. A vocação pode tocar a nossa vida pessoal, profissional e até as pequenas coisas de cada dia, como por exemplo colaborar com alguma ONG, ou ajudar no coro da paróquia, ou até ajudar num podcast. Poderíamos dizer que a vocação é um chamamento que sentimos a seguir um certo estilo de vida. Nós, cristãos católicos, acreditamos que esse impulso natural que nos puxa na direção de um certo padrão de vida parte de Deus, que se comunica connosco através do Espírito Santo. Isto assim definido parece fácil, mas quando aplicado à prática surgem algumas dúvidas, como por exemplo, e se eu não me sentir chamado para nada em concreto, ou tiver mais do que uma vocação, como é que eu me decido? E se eu começar a tomar decisões na minha vida e não forem as melhores, posso-me estar a afastar da vontade de Deus e assim da sua graça? Ok, vejamos isto passo a passo. Há uma ideia crucial que devemos ter presente todos os dias. Deus tem um plano para cada um de nós. Agora, daqui temos que tirar 3 ideias fundamentais que não podemos esquecer. A primeira é: Deus ama-nos infinitamente e, portanto, o seu plano é indiscutivelmente bom. E não só isto, Deus convida-nos também a fazê-lo participante da nossa vida, ou seja, não apenas cria um plano para nós, como quer vivê-lo connosco. A segunda ideia consiste na exclusividade. Deus tem um plano para nós único, criado com as nossas capacidades e também a contar com as nossas debilidades. O que é que isto nos diz? Isto diz-nos que nós somos capazes de responder ao chamamento que Deus nos faz, no sentido de que nunca nos vai ser pedido algo para o qual as nossas capacidades físicas ou mentais não nos permitam responder. O terceiro ponto é a liberdade. Nós, enquanto criaturas livres, temos sempre a última palavra perante o impulso que sentimos e decidimos se queremos seguir esse caminho ou não. Um dos maiores erros que podemos cometer ao pensar sobre vocação é pensar nela como um castigo ou uma obrigação. E isto corrompe completamente a ideia de vocação e faz perder toda a beleza do conceito. A beleza da vocação assenta principalmente nestas 3 ideias fundamentais que vimos antes: na exclusividade do plano de Deus, na bondade de Deus e na liberdade que Deus nos dá. De certeza que neste ponto do vídeo, a maior parte de nós já nos passou pela cabeça a ideia de a nossa missão no mundo, não é aquela famosa frase? Se bem que eu não acho que estas sejam as melhores palavras para expressar este conceito, no sentido que não acredito que para a maior parte de nós a nossa missão vá ser uma missão enorme e pomposa à vista de todos. Acho que é mais provável que seja um conjunto de mini-missões cada dia com cada pessoa e que com a ajuda de Deus possamos santificar esses momentos e assim talvez o seu conjunto, isso sim pode gerar algo maior. E assim eu diria, como definição pessoal minha, que a vocação é o chamamento a envolver-nos das circunstâncias que nos permitem cumprir essas mini-missões da melhor forma possível. No início do vídeo levantamos várias questões, basicamente apontavam todas para o mesmo: o medo de errar. E este medo pode não ser completamente mau, no sentido em que revela uma preocupação da nossa parte em alinhar as nossas ações com a vontade de Deus, mas no entanto não podemos deixar que isto se torne prejudicial para a nossa vida interior e para a nossa vida, com a nossa relação com o mundo, no sentido em que nos impeça de dar o nosso melhor. Ou seja, perante uma decisão devemos pensar no que Deus quer para nós e pedir-lhe conselho através da oração. Mas também deve haver da nossa parte um esforço de confiar em Deus, porque nem sempre vamos ter tudo claro e vamos saber o caminho perfeitamente que devemos seguir. Tem que existir essa confiança de dar um passo e saber que estamos acompanhados por Deus e que, se não for o passo mais acertado, Ele também nos deve guiar de volta ao caminho mais certo. Por último, não queria terminar o vídeo sem dizer uma coisa. Vimos que as vocações abrangem inúmeras partes da nossa vida, mas todas têm algo em comum. Todas as vocações, para todas as pessoas, conduzem ao mesmo fim:
a santidade. Portanto, independentemente das nossas circunstâncias, dos nossos dons, do nosso passado, todos somos chamados à santidade. Agora, o que este tema está mesmo a pedir é testemunhos, não é? Então, não te preocupes, porque Mar de Graça vai-te trazer, daqui a 2 semanas, testemunhas para completarmos este tema, explorando diferentes vocações. Espero que tenhas gostado deste episódio e que estejas um passo mais perto da tua vocação. Vemo-nos daqui a 2 semanas.